Olá pessoal, a dica de hoje será de como fazer essa simpaticíssima flor de 6 pétalas. Para quem não me conhece, meu nome é Rogério Fuji, eu sou do Instituto Bright and Right, sou da Qualatex, faço parte da Qualatex Balloon Network e sou CBA, Certified Balloon Artist. É uma flor que pode ser usada tanto em uma festa particular, na sua casa, quanto em uma festa em um salão. É uma flor que, por ser colorida, atrai a atenção, né, do pessoal e valoriza o seu trabalho. Simples, rápida e bonita. Ela pode ser usada como buquê ou sozinha, em alguns pontos da decoração. Por exemplo, assim, tem um arco, você coloca, né, ela espalhadinha no arco. Tá? Podendo ser até levada pelos seus convidados no término da festa ou pelos convidados dos seus clientes. Vamos lá, pessoal. A dica de hoje vai ser o seguinte. Eu vou ensinar a fazer essa flor de 6 pétalas de duas formas, tá? E dentro dessas duas formas que eu vou passar para vocês, eu vou estar dando algumas dicas para como tá fazendo essa flor. Então vamos lá. A primeira forma, no caso, seria a mais tradicional, né? E dentro dessa forma tradicional, eu vou te dar 3 dicas. 3 dicas, tá? De como você tá fazendo essa flor mais fácil, tá? Então vamos lá. Pega um balão 260. Ela é feita, como vocês podem ver, com um balão de 260. Dá uma laceada nele primeiro. E nós inflamos ele ao total. Tá? Inflando ao total, pessoal, a primeira dica é a seguinte. O segredo dessa flor aqui, para fazer desse modo tradicional, é você deixar ele bem macio. Tá? Então, como é que você vai fazer para deixar ele bem macio? Soltando o ar. Só que se você soltar o ar de uma vez, ele vai murchar da ponta, no caso, para baixo, né? Então o que vai acontecer? Aqui a parte de baixo vai ficar mais grossa e a parte de cima vai afinar. E eu não quero. Para essa flor ficar bonitinha desse jeito, ficar perfeita, ela tem que estar, o balão inteiro tem que estar na mesma proporção, na mesma dimensão no caso, né? Então vamos fazer o seguinte, segunda dica, para você estar murchando esse balão, para ele ficar por igual por inteiro, você vai fazer o seguinte, você vai segurar na parte de baixo dele e apertar levemente, tá? Aí você vai soltar o ar. Pronto. Então, o que aconteceu? Ele murchou por inteiro, por igual, tá vendo? Então ele não ficou fino aqui, não ficou grosso aqui, ficou por inteiro, igual por inteiro. Agora, vamos lá. Um pouquinho. Agora nós vamos amarrar o gargalo dele, no caso, né? O bico, com o finalzinho dele aqui, a ponta. Amarramos, certo? Segunda dica, pessoal. Para você descobrir o meio do balão, no caso, que agora nós vamos ter que pegar ele no meio. Em vez de você ficar fazendo assim, olhando, você pega na ponta dele aqui e em cima e puxa. Aí automaticamente ele vai estar no centro, tá? Chegando nesse ponto aqui, o que você faz? Você aperta aqui e roda um dos lados. 1, 2, 3 vezes. Mais ou menos. Assim, tá? Ele tem que ficar desse jeito aqui, formando essa, como dizem assim, a boca, tá? Então agora nós vamos dividir em três partes iguais. Segura ele aqui, né? Assim. Quarta dica, pessoal. Para você tá fazendo, para dividir ele por igual assim, você vai ter que dividir ele e rodar o centro. Então, em vez de você tentar rodar assim, né, ficar com dificuldade, você pode estar usando o seu corpo, no caso, né? No caso, eu vou usar a perna. Então, você está segurando ele assim, você vira a mão para trás, encosta na coxa e roda as duas pontas. 1, 2 vezes. Ele vai ficar desse jeito aqui. Agora, nós vamos fazer um sanduíche. Vira ele assim, né? No caso. Aí, põe uma parte para baixo e uma parte para cima. Aí, você vai segurar ele nessa posição aqui. Agora, a gente vai apertar ele e tentar segurar ele com uma mão só, assim, tá? Agora, a última dica para vocês, tá? Tem mais uma dica aqui que saiu do baú. Na hora de girar o balão, você gira de uma vez, tá, pessoal? Não fica com medo de girar o balão assim, não. Você pega, vira a mão assim, no caso, segura uma metade três pétalas, no caso, e roda. Uma vez. 2 vezes.
ela vai ficar assim. Aí a gente só vai ter que agora colocar ela uma do lado da outra. Uma pétala do lado da outra. Assim. E assim nós temos a flor de 6 pétalas. Agora vamos à segunda forma. É um pouco mais fácil. No caso, para as mulheres seria um pouco mais fácil, por quê? Porque para homem, no caso que tem a mão um pouquinho maior, que nem a minha assim, fica mais fácil você segurar a flor, né, na metade assim e rodar a metade. Nessa segunda forma, você não precisa fazer todo aquele movimento assim de formar, encher ele inteiro, formar os gominhos lá, enrolar com a perna, fechar ela no meio. Você vai fazer ela direto, tá? Então vamos lá. Então para essa segunda dica aqui, segunda forma de fazer a flor, perdão, eu vou dar 3 dicas para vocês. A primeira dica, a bombinha. Essa bombinha manual aqui, ela solta o ar, no caso, tanto quanto puxa, quanto empurra. Tanto quanto empurra. Então, assim, ela é bem útil isso daqui, porque assim, você pode estar contando quantas bombadas você vai dar, para você controlar o seu trabalho, né? Então, no caso aqui, sempre pega o 260, laceia ele, dá uma esticada para dar uma laceada, para ele dar uma laceada. Aí nós vamos encaixar aqui o bico. E no caso, para fazer dessa segunda forma, eu vou dar 5 bombadas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então é 1, 2, 3, 4, 5. Não é 1, 2, tá? É uma por vez, tá? Aí a gente solta só um pouquinho o ar aqui. Amarra, tá? Segunda dica desse trabalho aqui, desse tipo aqui, né? Quem trabalha com twister já está acostumado, já sabe. Mas para você que está iniciando agora, é uma dica importante que às vezes um trabalho bem sucedido com twister não dá certo porque você não faz alguns passos que muita gente às vezes não explica por aí nos cursos. Que toda vez que você for usar esse balão aqui, você tem que apertar ele, deixar ele macio para o ar correr para trás, tá? Por quê? Porque como você vai deixar ele, usar ele assim, dobrando ele, vamos dizer assim, então se ele tiver muito cheio, o ar, assim, tiver muito cheio, então ele vai acabar ficando meio deformado o balão. E em alguns casos até estourando. Então assim, você sempre dá uma apertadinha e começa a trabalhar com ele. Então no caso aqui nós vamos formar a primeira pétala, tá? Então a gente forma um loop de mais ou menos uns 3 dedos assim. 2, 3 dedos. Passa o bico pelo meio dele para travar, tá? Aí a gente forma essa aqui, que é para quem trabalha com twister, usa muito para fazer cabeça de animais, assim, patinhas dos animais mais simples. Então fazemos o primeiro loop, tá aqui formada a primeira pétala, é daqui que você vai tirar o tamanho das outras pétalas, tá? Então, lembra da dica, aperta, dobra, aí o que você vai fazer? Mediu do mesmo tamanho, vai apertar aqui, rodar e juntar aqui, travar aqui. Aí nós temos 2 pétalas, certo? Terceira, roda, deixa do mesmo tamanho a terceira pétala. Agora, tem que apertar aqui. Então, fez a primeira, fez a segunda pétala, agora vamos para a terceira pétala. Nós vamos dobrar o balão, fazer mais um loop. Aí medir no mesmo tamanho. Aí agora é o ponto. Você aperta no meio, roda ele e passa ele por entre as outras 2 pétalas que já estavam prontas, né? Traz ele até aqui em cima. Aperta, gente, sempre não esquece da dica. Faz a 4ª pétala, sempre medindo, tá? Aperta e roda. Até sair do outro lado. Apertou. Aperta o centro. Roda. Tá? 5. A última pétala. Dobra. Aperta. E roda. Já saiu do outro lado. Certinho. Então, aqui nós temos
a flor de 6 pétalas também, tá? Agora, para tirar a parte excedente do balão, terceira dica, tá, pessoal? A gente vai fazer uma bolinha aqui e nós vamos dar um beliscão no balão, tá? Usando a unha assim, unha com unha, faz como se tivesse um belisco no balão, tá? Sempre segurando, tá? Para ele não estourar aonde não precisa, tá? Porque essa parte aqui, apesar de a gente não usar, porque às vezes ele pode estourar até no fundo aqui e acabar murchando alguma das pétalas. Então, aí solta o ar, soltou o ar dessa parte que excede, dá uma travada pelo meio da flor e o que sobra a gente descarta. Tá? Então, pessoal, feitas as florzinhas agora vamos terminar ela, para deixar ela mais bonitinha assim, com miolinho, talinho. Que nem como eu havia dito no começo, você pode estar usando como buquê no caso, ou né, na decoração espalhada no salão ou na sua casa, né, de acordo com a sua necessidade. Então, para estar fazendo o talo, pessoal, eu vou usar aqui o verde, que é o 260 também, sempre, tá, pessoal? Isso é dica também. Toda vez que for trabalhar com 260, laceia ele. Aí, como a gente vai fazer um talinho, então um talo você vai decidir o tamanho que você vai precisar. E vai de acordo com a sua necessidade, tá? Então, assim, no caso eu vou fazer um talinho um pouquinho mais comprido para vocês poderem estar visualizando melhor. 7 bombadas mais ou menos. Amarra. Com o balão para cima, com o bico dele, né, no caso, para baixo, assim, gente. Para fazer a pétalazinha aqui, tem duas formas. Ou você dobra aqui, né, ou uma mais fácil. Você enrola na sua mão, assim. Aí vai do tanto de pétalas que você quer. Se você quiser fazer com 3, você dá uma volta e meia. Se você quiser fazer só 2, que nem está no caso do vídeo aqui, então você só dá uma volta só. Tá? Aí o que você faz? Você aperta aqui no meio e roda. Aí vai ficar desse jeito aqui. Tá? Aí para não ficar reto assim, estático no caso, a gente quer fazer um charme, deixar ela mais caidinha. A gente pega o balão, dá uma laceada nele, dá uma maciada, ele vai ficar deitadinho, tá? O miolinho, gente, tem duas formas também de se fazer. Primeira, eu vou dar uma dica para fazer o miolo, tá, pessoal? Como o balão é pequeno, a flor também é pequenininha, você não quer um miolo, né, desproporcional, lógico, vai ficar feio, né? Então, para deixar o balão pequenininho, vai ficar proporcional, ele acaba ficando com essa deformidade aqui. Então, como fazer para não ficar com esse biquinho, né, sobrando aqui? Tem duas formas, pessoal. Ou você coloca o balão até o fundo, né, da bomba e dá uma bombada de uma vez assim e segura já o ar. Roda, puxa o excedente para baixo, aqui. Aí você vai ver o tamanho do miolo que você quer. Para aquela flor ali, a gente vai soltando um ar devagar. Detalhe, pessoal, você vê que tá esticado, né? Ó. Deixa do tamanho que você quer, roda sempre para não estar vazando o ar demais. E mede. Ficou bom desse jeito? Aí você vai amar. Amarrou, tá vendo que ele fica todo brilhante, bonitinho. Porque o excesso do balão tá todo aqui para baixo, tá? Então essa aqui é uma dica legal para quem quer fazer o balão, deixar ele bonitinho, mais profissional, né? Deixando ele mais perfeitinho, redondinho, né? Tá aí uma dica legal. Agora tem duas formas também de prender ele aqui, tá, gente? Ou você coloca ele aqui, passa ele pelo meio da pétala, né? E solta só, tá pronto. No caso, se for usar sozinho assim, sem o caule, no caso, você pode estar fazendo só assim. Aí enrola na pétala e solta e pode estar usando. Prender na mesa, prender no arco, na parede, colocar, por exemplo, em volta do banner, né? Bom, aí fica de acordo com a sua necessidade. E a outra forma, no caso, quando você vai usar ele no caule, dá para ser feito assim também. Você amarra junto os dois aqui. Corta o excesso. Eu tiro, tá, pessoal? O excesso do balão, porque eu não quero que fique aparecendo por acaso assim, no meu trabalho, no caso, que fique aparecendo pontas de balão,
os mecanismos, vamos dizer assim, de como ele foi feito. Então eu prefiro cortar tudo para não aparecer nada. Eu deixo ele com espaço entre o balão, o verde, que é o 260 do caule, e o miolo, e passo ele pelo meio da pétala. Puxo até chegar lá no centro, se certifica que está lá no meio. Dá uma ajeitada no miolinho aqui no meio, no caule atrás. Fica pronta a sua florzinha de 6 pétalas com o caule verde, o miolinho branco. Aí você pode estar usando de várias cores, você pode estar fazendo um buquê. No caso aqui eu coloquei 3, mas você pode estar colocando 4, 5, 6, quantas flores for necessária. E o tamanho do caule também, de acordo com a sua necessidade. Você quer mais comprido, mais curto, então você pode estar regulando o tamanho. Certo, pessoal? Fica a dica. Forte abraço. Te vejo na próxima dica. Gostaram da dica, pessoal? Se você estiver assistindo pelo YouTube, não se esqueçam. Dá um curtir aqui, deixa a sua opinião, inscreva-se no meu canal para estar recebendo aí as notificações aí das dicas novas, dos vídeos novos que no caso eu vou estar lançando para vocês aí. Se você estiver no blog, deixa o seu comentário com dicas, sugestões, críticas, o que quer que seja, para a gente estar sempre podendo estar atendendo aí os pedidos de vocês e melhorando cada vez mais, para vocês também estarem melhorando cada vez mais. Muito obrigado. Hey,